Bem-vindos a mais um vídeo do canal Saber Cotidiano. Dessa vez, retomando um tema caríssimo à sociologia, caríssimo aos nossos estudos, às nossas discussões sobre a sociedade, trazendo aqui o nosso querido primeiro porquinho, Émile Durkheim, ou Durkheim, que eu vou falar em português mesmo. E a ideia é a gente discutir um pouco sobre essa questão da ordem social. O que constitui a ordem social? Como é que a gente pode ler Durkheim hoje, diante dos acontecimentos da nossa vida, da nossa sociedade, pensando no conceito de ordem social e também de fato social? Se tem uma coisa que caracteriza Durkheim, não só Durkheim, mas todos os pensadores que surgiram no início do século XIX e que iniciaram os estudos chamados sociológicos, é uma interrogação muito pertinente acerca do que nos mantém unidos enquanto sociedade, o que nos mantém unidos enquanto uma força coletiva, diante de um contexto que a gente sabe que no século XIX estava muito atrelado a ideias mais tradicionalistas de que haveria em curso uma dissolução da ordem social, justamente porque a gente estava observando a migração da sensação de comunidade para a ideia de sociedade, como bem traz Tunis. Ou seja, a gente vinha da dissolução de uma ordem feudal para o surgimento da sociedade moderna, industrializada, urbanizada, e tudo isso trazendo uma série de mudanças em contextos sociais coletivos que traziam todas essas dúvidas para os pensadores da época. Afinal, nós vamos conseguir nos manter unidos e juntos, e de que forma nesse novo modelo, nesse novo contexto? Pois bem, Durkheim, então, ele se apega a essa ideia para desenvolver as suas próprias teorias sobre a não dissolução da sociedade. E a solução que Durkheim vai dar para esse problema é de ordem normativa, o que significa que ele vai explicar essa resposta dele a partir de um conceito de normas e regras sociais, a partir da ideia de sociedade como um corpus, como um ente superior acima dos indivíduos. A gente sabe que para Marx, que também é mais ou menos contemporâneo, da mesma época, essa solução estaria ligada à ideia de que existe uma ideologia dominante. E essa ideologia dominante, então, ligada à ideia de luta de classes e ao pensamento dialético, histórico dialético, vai explicar as mudanças dentro da sociedade. Já em Durkheim, é um posicionamento muito mais ligado à ideia de causas e consequências. Durkheim está interessado em criar um procedimento, em criar um método, em criar uma forma de fazer. Ele não está necessariamente interessado em fundar a sociologia, mas ele está interessado em defender um ponto de vista metodológico científico que acaba fundamentando o surgimento da sociologia. Então, para Durkheim responder essa pergunta, ele é muito sistemático e vai mostrar como. De um lado, tem o que a gente não sabe, né? O que não conhecemos, e esses motivos de não conhecermos o que a gente não sabe, são as causas. E, de outro lado, a gente tem as razões que estão por trás dessas respostas, as razões que estão por trás de uma ordem específica, que ele vai chamar de ordem social, que são as consequências. Então, ele já separa, o pensamento durkheimiano já separa entre causas e consequências para explicar por que a ordem social não se dissolve. Né? A gente tem que olhar para as causas e também para as consequências. E, por exemplo, a gente vai esbarrar na ideia de instituição,
não instituição como uma construção, como um edifício, como a sede do poder, mas a ideia de instituição social para Durkheim é muito mais arraigada, né, em algo não tão palpável, né? A instituição, a família como uma instituição, a escola como instituição, mas mais o sistema educacional do que a escola, o prédio da escola em si, as leis, né? As regras sociais, tudo isso são instituições. E por que Durkheim se apega tanto a isso? Justamente porque é isso que faz ele entender e mostrar para a gente que existe algo maior, existe uma relação entre as coisas, que gera causas e efeitos. E esses efeitos, eles são coletivos, eles são sentidos pela coletividade, eles não afetam o indivíduo, um indivíduo apenas, eles afetam um grupo de pessoas e faz com que esse grupo de pessoas se comporte de determinada maneira. Então, por exemplo, né, por que estamos todos aqui muito preocupados e interessados, né, em seguir uma série de convenções para, por exemplo, sermos vacinados, né? Existe todo algo maior, né, que nos leva a compartilhar e a agir dessa maneira, né? Se você não está preocupado ou preocupada com a vacina, aí já tem um indício de que talvez você esteja meio out da sociedade, você não esteja seguindo as regras que a gente deve seguir, né? O Durkheim, ele traz muito essa questão, né, de mostrar que o nosso comportamento, ele não é tão nosso assim. Ele é algo da sociedade, algo que a gente aprende ao longo da infância, algo que a gente acaba reproduzindo nos nossos atos diários, nas nossas práticas diárias. E nem sempre a gente reproduz seguindo a nossa vontade, a gente reproduz algo que é da sociedade. Então, a nossa forma de nos relacionarmos, a nossa forma de conceber o que é certo, o que é errado, o que a gente chamaria de ações, né, sociais, são, digamos assim, mediadas por algo muito maior que é transmitido para a gente na socialização e que é transmitido por forças meio que invisíveis. Claro que o Durkheim vai tentar mapear essas forças e vai tentar explicá-las em termos de fatos sociais. E é isso que é importante a gente reter aqui. A ordem social é tão importante para Durkheim porque é ela que revela que a sociedade está viva, que a sociedade está até, digamos assim, saudável, né? Uma sociedade anômica, em estado de anomia, é uma sociedade sem regras, nas quais as pessoas não obedecem às regras, tá tudo uma bagunça, as pessoas não têm muito por onde se orientar e acabam se perdendo e prejudicando a si mesmas e aos outros. E qualquer semelhança com o momento atual de anomia, em que as pessoas não estão seguindo regras, não é mera coincidência, né? Uma ordem social, ela tem uma previsibilidade, então ela permite a gente entender aquela sociedade, aquele coletivo, ela permite que determinadas ações sejam inibidas, ações que vão prejudicar o coletivo, então existem leis, existem regras, e existe uma coerção meio que invisível, né, de que determinadas ações não podem ser realizadas. E tem também a ideia de reciprocidade das ações. A ordem social, ela pressupõe que existe uma reciprocidade, uma ação recíproca a outra, e as pessoas se relacionando a partir dessa reciprocidade. Então, o que o Durkheim traz para a gente é essa investigação entre os fatos sociais que permitem a manutenção da ordem social
como algo previsível, coercitivo e enfim, e superior, né? A ordem social, para Durkheim, ela se divide, então, numa ideia mais normativa. A sociedade, ela tem certas regras que são aceitas e devem ser aceitas, então a sociedade, ela se reproduz e se mantém para manter essas regras, e essas regras ajudam a manter a sociedade. E a dimensão factual, que essa sociedade ela se reproduz e se mantém a todo momento por repetição de ações determinadas, determinados eventos dos seus membros, que também refletem não só a vontade individual, mas refletem um conjunto maior de questões.